Patrícia Vidal. Vamos aplaudir a vida dessas escritoras preciosas. A pastora Eliane Ramos, que já está aqui, conosco. Também a Tamires Andrade, Amanda Freire, Débora de Souza, Natália Dantas. Por favor, vamos aplaudir mais forte. E não é somente a vida dessas mulheres, não. É a vida daquele que inspirou essas mulheres para liberar algo extraordinário sobre nós. Então, por favor, podem tomar assento. Estarei aqui. Pode ser? Então, nós temos umas perguntas muito importantes, né? Sem demoras. Para frente. Então, vamos lá. Nós queremos fazer algumas perguntas, né? Eu acho que é a curiosidade que nós temos de saber como elas foram inspiradas para escrever esse livro. Então, conte brevemente no que consiste o livro e quem são as escritoras por trás de toda essa história, tá? Queremos saber de vocês. Boa noite, a paz do Senhor, irmãs, amém? Que bom a gente ter esse tempinho para falar sobre um projeto tão lindo que é o Florescer. Certamente, Florescer nasceu no coração de Deus. Eu acredito que o livro Florescer, e eu vou falar assim, na minha perspectiva, foi um despertar e um romper. Um despertar porque a gente serve um Deus criativo. Isso significa que nós somos mulheres criativas. Então, tudo que a gente tem de ferramenta, de habilidade, de dom e talento, a gente reflete a glória de Deus, a gente o torna conhecido. Então, despertar porque eu entendi, Bianca, que escrevendo esse livro é uma possibilidade de executar aquilo que Deus me confiou. Então, se eu sou criativa, Deus me deu ferramentas e habilidades, Ele me confiou isso significa que Ele tem grande expectativa, né, em nos encorajar a viver essa realidade. Então, o livro Florescer trouxe para mim esse despertar e esse romper também, porque diferente das minhas irmãs, elas já têm livros lançados, e vai falar daqui a pouco, eu não tenho um livro lançado ainda, mas escrevo um livro há 5 anos. Então, quando eu recebi o convite, era um selo de Deus para mim, falando, filha, eu te dei uma porção, eu te dei uma palavra, eu te dei criatividade, agora eu preciso que você escreva para que esse livro alcance mais pessoas. Então, eu entendo que é esse romper e esse despertar. Meninas, vamos aplaudir pela vida da Nath, né? Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tamires Andrade, uma das escritoras. E, primeiro, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a proposta do livro. Quando a gente se reuniu, a pedido da livraria, a convite da livraria, a proposta era trazer as personagens bíblicas para os dias atuais, com licença poética, se inspirar na história delas, para que nós, mulheres, pudéssemos nos sentir identificadas, se enxergar mesmo nessas mulheres que são tão fortes, que têm histórias tão impactantes, e às vezes a gente lê de uma forma tão distante, aí a gente quis trazer para perto do nosso cotidiano. A minha personagem é a Débora, inspirada na profetisa Débora. E, gente, não tinha como botar ela numa guerra, no meio de uma guerra, se a gente quer trazer ela para a nossa realidade. Então, a minha ideia foi colocá-la no meio da guerra corporativa que há em meio às empresas, na nossa vida profissional. A gente sabe que a gente enfrenta muitos desafios e não deixa de ser uma certa guerra civilizada. Então, a Débora ela vai precisar de muita coragem para cumprir o propósito dela profissional, ministerial e ser capacitada por Deus. E sobre mim, que também fazia parte da pergunta, eu sou Tamires, eu sou escritora, jornalista e trabalho atualmente no Grupo MK. E é um prazer estar fazendo parte desse projeto. Sou aqui da Rema, gente. Deus, que coisa linda. É muito bom a gente estar aqui, queridas, porque esse livro é uma realização não só de cada uma de nós, mas de toda a igreja, né? E a gente vê aqui, somos meninas diferentes. Meu Deus, meninas, hein? Gostei de meninas. Meninas diferentes,
que tem propostas diferentes. E aí, essa inspiração de escrever sobre mulheres da Bíblia sendo contextualizadas no dia de hoje, isso traz uma aplicação para nossas vidas. A gente tem vivências diferentes. Eu sou professora universitária, enfermeira, psicóloga. Tenho alguns esboços já de livros na área também sentimental. Tenho vários capítulos de livros e livros também na área científica, mas só que esse livro traz para a gente uma nova versão, uma nova etapa, porque essa aplicação da vida cristã de uma mulher chamada Ruth aos dias atuais nos mostra que a nossa vida, nosso desígnio, ele é regido por escolhas. E aqui a gente vai mostrar que a Ruth escolheu o seu destino. Então, está proposto o destino para cada uma de nós, mulheres, está designado por Deus, nosso desígnio, está já posto, mas compete a nós escolher exatamente aquilo que Deus quer. Então, é uma decisão todos os dias, é uma escolha todos os dias, quem você será, o que você quer ser. Isso tudo está no coração de Deus e Deus revela. E a gente vê que em cada mulher que está aqui, que está desenhada também na capa, cada uma dessas mulheres, personagens da nossa história, elas têm também uma vida atual, têm uma família, têm decisões, têm projetos, têm temores, têm angústias, mas também têm grandes vitórias e têm escolhas preciosas para a vida que nos ensinam que o nosso desígnio é o nosso chamado, a nossa missão de vida e que nós faremos e nós cumpriremos segundo as promessas de Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meninas lindas, mulheres maravilhosas. Ser convidada a fazer parte desse projeto tão lindo, o Florescer, me trouxe tantas coisas, me despertou para tantas coisas. Foi um projeto mais lindo que eu já trabalhei, porque, através desse projeto, eu posso mostrar como que você pode ser amiga de Deus. Tantas pessoas me perguntam, Elísia, como pode ser amiga de Deus? Queridos, é o que Deus tem para nós. Deus quer ser o nosso amigo. Ele quer fazer parte da nossa história. Ele quer um projeto, ele quer fazer parte da nossa vida. E assim, esse livro ele me trouxe assim, a chance de contar um pedacinho da minha história. Na verdade, o Florescer, ele conta um pedaço da minha história. É claro que muito mais, o escritor, ele coloca muita vida na personagem. Então, eu escrevi um romance muito bonito, ficou muito lindo, mas o intuito do livro, falar sobre Débora, falar sobre fé. Porque, ainda que tudo pareça impossível, se você tem um Deus que tudo pode, então tudo é possível. Quem é a escritora por trás do livro? Eu sou Elísia Vidal, eu comecei a escrever muito cedo, eu comecei a escrever com 7 anos de idade, a minha primeira poesia. Sempre fui apaixonada por leitura, por poesia, por escrita, sempre. Sou nordestina, nasci em Recife. E, assim, sempre fui muito apaixonada. Então, assim, escrever, para mim, é o meu amor, né? E trazer hoje, para mim, um pouco da minha experiência, tanto como escritora, como irmã em fé, né? Pessoa que tem o Senhor como base, é muito importante. E se realmente no livro nós podemos trazer isso para as pessoas que leem o livro, pelo menos acrescentar um pouco mais a fé que você tem, ou alguma dúvida que você tenha sobre como ser amiga de Deus, então lê Florescer, que você vai gostar muito, porque é muito lindo esse livro. Eu agradeço a minha oportunidade. Amanda Freire. Aplausos. Boa noite, gente. Eu sou Amanda Freire, a paz, meninas. Bom, participar do Florescer, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu escrevo de forma amadora, independente, já há algum tempo. Mas, assim, eram histórias normais, comuns, do dia a dia. E receber esse convite de participar do Florescer foi muito importante, porque eu percebi que eu posso ser instrumento de Deus naquilo que eu amo fazer, que é escrever, né? E eu acredito que o livro, a leitura,
ela pode fazer muito pelas pessoas, né? Hoje em dia, se você for olhar por aí, se fala muito em cultura, né? Cultura isso, cultura aquilo, mas a gente não coloca Deus na cultura, né? Afastam, estão tentando afastar tudo que vem de Deus, estão tentando afastar da cultura. E eu acho importante a gente se introduzir nesse meio, né? Porque tem muita coisa ruim, muita porcaria, desculpa a palavra, mas tem muita porcaria por aí, e isso induz as pessoas, né? A pandemia foi um grande exemplo disso. O Brasil se tornou um país muito mais leitor durante a pandemia, né? E enquanto a leitura salvou pessoas, também afundou muita gente. Então, o projeto ele é importante porque vai usar mulheres de Deus para trazer a palavra, né? Para dizer o quanto nós somos amadas por Ele, né? Que nós não somos esquecidas e que a gente vai muito além do que muitas pessoas dizem por aí, né? E além do princípio. Muita coisa ficou esquecida, o princípio ficou esquecido. Então, acho que é legal a gente trazer o princípio na leitura, né? Trabalhar isso de forma criativa, na ficção. Mesmo que seja ficção, muita gente se identifica com essas meninas do livro. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né? A minha personagem é inspirada na Lia. Assim como as meninas, eu usei da licença poética, porque não dá para colocar, hoje em dia, uma moça casada com um cara que casou com outra, né? Que ama outra. Bigamia, crime, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente trabalhou, né, a história delas, mas tudo no princípio, na rejeição, o que a Lia sofreu, e muitas mulheres sofrem em silêncio, muitas vezes, mas elas têm um pai maravilhoso, né? E é importante elas saberem disso. Ainda que numa história de ficção, eu acho importante ressaltar o quanto nós somos amadas por Deus. E é isso. Meu Deus, que lindo, gente, que lindo. Olhem, essas mulheres são inspirações para nós hoje, essa noite. Então, de forma bem resumida, qual a mensagem o livro quer transmitir aos leitores, apesar de vocês terem falado sobre isso? Mas, assim, vocês conseguem, assim, bem resumidamente, assim, uma mensagem assim, específica para cada um? Então, a minha personagem é Estela. Estela é uma jovem, né? Como todas aqui falaram, a gente tem que transformar aquela história real numa ficção, porque a gente não pode trazer a totalidade. E a Estela é inspirada na vida de Maria, mãe de Jesus. Então, tu imagina, né, a gente transportar né, a vida de Maria ali. Então, a Estela ela vive algo que é a marca, né, desses capítulos, que é a obediência. Que a obediência ela precisa ser imediata, né? E a Estela ela nos ensina que esse caminho de obediência ele não pode ser corrompido. Então, eu aprendo assim com essa história e com a jornada da Maria, né, mãe de Jesus, essa obediência clara, determinada, positiva e imediata. Então, sem questionar, só existe assim, como eu faço? Vamos lá, né? E o sim dela. Então, é uma história muito bonita também envolvendo romance, envolvendo o contexto familiar, que é maravilhoso também a gente vê um resgate nessa história. E eu acho que vale a gente também falar para o pessoal quantos testemunhos nós recebemos através das histórias, né? Eu recebi o testemunho de uma menina que não é aqui da nossa igreja, ela recebeu o livro de alguém e ela não tinha uma boa comunicação com seus pais, eles mal se falavam em casa. Então, ela leu esse capítulo e ela aprendeu sobre obediência. E ela veio aqui na igreja só para me contar que, através desses capítulos, sobre o ensino desse livro, ela retomou ali, teve uma reconciliação com seus pais, houve perdão e houve um restaurar na sua família. Então, a gente percebe o quanto a leitura é poderosa, sabe? Ainda mais quando a gente coloca unção ali, coloca a graça, coloca, né, o poder de Deus. Então, voltando assim para a história da Estela, com certeza a palavra obediência. Meu Deus. Vou tentar ser breve, gente. O título do meu conto se chama Ser Valente, e como o próprio título já diz, a palavra-chave nesse conto é coragem.
A Débora, ela não se sentia capaz de cumprir o propósito que Deus tinha para ela. E quando Deus falou para ela os planos dele, a Débora se assustou. Acho que muitas de nós já passaram por isso na vida. Às vezes Deus tem sonhos muito maiores do que a gente imaginou e a gente se pergunta, como que eu vou conseguir chegar lá, sabe? Então a Débora, ela precisou de muita intimidade com Deus, uma amizade mesmo, sabe, cultivada no dia a dia, não apenas na igreja. Ela precisou de direcionamento para que ela pudesse trazer o que ela aprendia de Deus para a vida dela profissional e aplicar isso. E, de certa forma, eu me inspirei na minha própria história também, porque Deus ele me chamou para atuar no jornalismo de maneiras muito sobrenaturais. Minhas amigas que estão aqui sabem, a ponto de Deus usar pessoas que eu nunca vi na vida, na rua, para falar, ei, você vai ser jornalista, e acontecer de novo. E coisas muito sobrenaturais aconteceram, e hoje, como eu disse, eu trabalho no grupo MK de comunicação, que é um grupo cristão. Então, eu tenho a oportunidade de aplicar os meus conhecimentos profissionais e aprender também no reino, né? Então, é muito bom, é muito gratificante trabalhar com um ambiente cristão e aplicar o que o Senhor tem me ensinado. E é isso, a Débora, ela tem que aprender isso ao longo da história dela, sendo que de um jeito uma comédia romântica, assim, que as meninas gostam, pelo menos eu gosto, gente. E é isso, é basicamente isso. Então, nós temos duas perguntas aqui ainda. Eu acho que elas se encaixam, pastora Eliane, e eu creio que vai dar para a gente resumir o tempo e ser bem objetivo com essas duas perguntas. Em uma palavra, me diga, por que devo ler esse livro? Meu Deus. Meu Deus. Então, a leitura desse livro é para qualquer idade. Especificamente, assim, é um momento que Deus está te oportunizando a mudar os pensamentos, a desenvolver uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida de honra, como a própria Ruth apresenta aqui. Então, a gente escolhe viver um caminho de honra, nós seremos honradas. Então, escolha uma vida digna, saiba que você é uma mulher digna, saiba que você é uma mulher que deve se honrar a Deus, o propósito de Deus na sua vida, honrar aquilo que Deus confia nas suas mãos, né? E aí você escolhe, então, servir ao desígnio de Deus. Então, essa é a palavra, chave. Agora, pastora Eliane, meninas, tem spoiler de projetos futuros? Olha essa pergunta. Sim, temos. Segunda-feira nós já vamos começar, nós vamos tomar um café, e nesse café nós já vamos iniciar um projeto novo. Tem muita coisa aí, nós ainda estamos combinando para saber como que vai ser, se vai ser continuação, ou se vão ser histórias novas, mas tem sim, vai ser uma bênção, tá? E vem muita coisa boa, porque tudo que nós fazemos é inspirado no Senhor. São propostas que o Senhor coloca no nosso coração. Nós oramos, nós apresentamos, e é tudo muito, muito dentro da palavra, gente. Nós nos preocupamos muito com cada um de vocês, cada pessoa que vai ler o livro. É um livro para todas as idades, então criança também pode. Eu tenho muitos fãs que são crianças, e eles vêm me abraçar e vêm me pedir autógrafo, é muito bonitinho. Então, assim, é um livro para todas as idades, tá? E vai ser muito lindo, ó. Não deixem de ler, tá? Meu Deus. Queridas, vamos fazer um ato profético? Vamos todas nós ficar de pé. Deus colocou dentro de nós dons e talentos, e como um ato profético, nós vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas mulheres. E, desculpa, só um minuto, a Tamires. Projeto novo, peraí, spoiler. Gente, tem mais um spoiler que a gente ficou de dar. Nós conseguimos uma parceria com a MK Books, então nós vamos assinar um contrato para...
nós vamos assinar esse contrato para estar distribuindo o livro em formato de e-book em todo o Brasil. Então, Deus ele tem feito muito mais do que a gente imaginou no início desse projeto. E é basicamente isso. Vocês vão saber mais detalhes depois. É verdade. Esteja em oração, queridos, porque isso é Deus cumprindo o desígnio dele. Imagina, Deus colocou no coração algo tão singelo, tão simples, e agora já expandindo para toda a nação. Isso é o desígnio que Deus tem para você. Você nem imagina. A Bíblia fala assim que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Meu Deus. Meu Deus. Recebam aí, tá? Já receberam? Então faz assim, ó. É meu. Amém. Então, a nossa pastora agora vai convidar, né? Vai passar por uma parte muito importante, que vai convidar a nossa cantora de hoje. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Meu Deus.